Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a Isabel Espanholo do Leituras do Tarô. Eu sou taróloga, professora de tarô e hoje vou falar um pouco sobre o arcano do carro no amor. Então, o carro, assim, num sentido geral, ele tem muito a ver com coragem, determinação, conquista, ação, movimento. Na carta dos enamorados, nós fizemos uma escolha, nós tomamos uma decisão. E o arcano seguinte é o arcano do carro, em que nós vamos nos dirigir para conquistar os nossos desejos, para concretizar aquilo que nós escolhemos. Então nós vamos tomar as providências. Lá no arcano dos enamorados você escolheu que vai fazer uma viagem para um determinado lugar. Então no arcano do carro você vai tomar as providências, você vai escolher a agência de viagem, você vai pagar a viagem, você vai fazer as malas, você vai marcar a data, você vai tomar todas as providências para concretizar e realizar essa viagem. E o próprio arcano do carro pode estar simbolizando numa tiragem também uma viagem, porque ele é um arcano de movimento. Então ele é um arcano que fala da nossa coragem de buscar aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos para nós. O carro, ele tem um objetivo traçado. Tanto é que na imagem aqui do tarô do Waite há duas esfinges, uma clara e a outra escura, simbolizando os impulsos contrários. Mas quem detém o controle, quem detém a direção é ele, é o condutor da carruagem. Se a gente trouxer essa metáfora para as nossas vidas, você decide fazer alguma coisa, você determinou que vai fazer aquilo, então você traçou uma meta, só que você está ali fazendo aquilo e de repente você teve um impulso para fazer uma outra coisa. Digamos que você esteja fazendo uma dieta, você tenha um problema de diabetes ou você precise reduzir a sua taxa de açúcar no sangue. Então você está lá fazendo aquela dieta orientada pela endócrino, pela nutricionista, em que você precisa baixar esse nível de açúcar no seu sangue. Aí você está lá determinado a fazer isso seguindo o seu plano alimentar. De repente te dá um impulso do nada de você comer alguma coisa doce. O que é que te segura? O que é que te faz não consumir aquele doce e prejudicar a sua saúde? A sua taxa de açúcar vai lá no alto e a diabetes aumenta, enfim, piora e traz consequências graves para você. É o domínio, é esse condutor do carro que existe dentro de você. Então você vai ter o domínio para resistir àquele impulso. Por isso, no tarô mitológico, como eu gosto de mencionar, e menciono às vezes mais de uma vez, naquela imagem há dois cavalos. Um cavalo tenta seguir numa direção e o outro tenta seguir em outra, mas é o condutor do carro que mantém o domínio do movimento, o domínio da ação. Então ela é uma carta de controle e ela é uma carta que fala de determinação também. E você manter esses impulsos em equilíbrio, como é uma carta que tem a ver com coragem. Se uma relação feita com a astrologia demonstra aqui uma relação dessa carta, uma das relações possíveis dessa carta, com o planeta Marte, que é um planeta de ação, de movimento, que é o planeta regente do signo de Áries. Áries abre caminho, é empreendedor, então essa carta ela também traz essa energia se você fizer uma relação com a astrologia. No sentido negativo, essa carta pode trazer o descontrole, porque como eu dei o exemplo anterior, é você ter o domínio de manter os seus impulsos e seguir na direção que você escolheu para você. Num sentido negativo, você pode se deixar tomar por esse impulso e ali você não consegue nunca chegar no lugar que você determinou, no lugar que você escolheu para você, porque você não consegue desenvolver esse controle. Pode simbolizar uma falta de ação, uma falta de movimento, como pode simbolizar também um estresse, tem a ver com agressividade, porque ela é uma carta de movimento, ela é uma carta de impulso.
O carro mostra os impulsos que nos colocam em movimento, mas muitas vezes nós podemos nos deixar tomar por um impulso, por uma situação de agressividade, por exemplo, de estresse, e gerar ansiedade, gerar frustração, porque é aquela coisa, a gente pode estar sempre perguntando, mas quando é que eu consigo chegar nesse lugar que eu tanto quero? Eu tracei um objetivo de que eu vou trabalhar no lugar tal, ou eu vou ganhar tanto. Eu já fiz 1 milhão de cursos, eu já fiz 1 milhão de coisas, já tomei várias providências, várias ações, e eu não consigo chegar naquele lugar. E posso, então, na via negativa, ser tomada por uma ansiedade violenta, uma frustração violenta. E a ansiedade, ela gera também, muitas vezes, a impaciência, a agressividade. E todas essas emoções, elas acabam se voltando contra mim. E eu posso também, metaforicamente, né? Eu posso também estar num nível de descontrole em que eu posso jogar isso em cima das outras pessoas. Por isso, o carro é uma carta muito positiva, mas ela pode também trazer um aspecto negativo, porque um descontrole gera ansiedade, gera frustração, gera agressividade, e a pessoa pode transferir isso para o outro. Trazendo o significado dessa carta para o amor, quando ela aparece na via positiva, demarcando um relacionamento, é uma carta ótima, porque pode estar mostrando que as pessoas têm um objetivo em comum. Elas traçaram objetivos comuns para aquele relacionamento. Elas podem estar num processo de oficialização da relação, então elas podem estar tomando providências com papelada, né, para oficializar aquela relação, o dia do casamento. Então elas podem estar tomando providências com a papelada do casamento, com a aquisição de um imóvel, com a organização do mobiliário, da mobília dentro da casa. Pode ser uma série de ações. Agora, se elas já estão casadas, já estão ali no relacionamento, pode ser que elas estejam envolvidas num negócio, pode ser que elas tenham como meta concretizar uma viagem, fazer alguma coisa ali em conjunto. Elas têm metas, elas têm objetivos em comum e elas têm um diálogo. Não são pessoas que se deixam levar por impulso, que, eu tive vontade de falar isso, então eu falei. Não, elas pensam, como é que eu vou falar isso, de que maneira eu vou falar isso, quando eu vou falar isso. Eu não vou simplesmente me deixar tomar pelo impulso de começar a discutir o relacionamento assim, num momento agradável, num momento que a gente está ali conversando, porque eu tenho uma coisa que está represada, que não está bem resolvida, então eu tenho que falar. Tá ótimo, tem que falar, mas primeiro elabora, primeiro pensa, primeiro se senta e conversa. Não é do nada soltar ali uma frase, começar a resmungar. Então, num sentido positivo, mostra que essas pessoas, elas têm um bom diálogo, elas têm uma boa consciência, um movimento ali entre elas, que elas sabem para onde elas estão indo e aonde elas querem chegar. No entanto, se essa carta sai na via negativa, ela demonstra ali que pode estar acontecendo muito estresse no relacionamento. As pessoas podem estar estressadas, podem estar nervosas, porque cada um pode ver o relacionamento ou a vida de uma determinada maneira e pode estar frustrado porque o outro não vê daquele jeito, ou ela acha que não acompanha o pensamento dela. Isso é muito comum e acontece mais do que imaginamos quando as pessoas se envolvem no relacionamento e não procuram conhecer o outro, conhecer os valores do outro, os princípios do outro, a cabeça do outro, como ele vê as coisas. Essa história de que não, os opostos se atraem, não são os opostos que se atraem, não, porque num relacionamento as pessoas precisam ter pontos de identificação. Se elas falarem, se um fala A e o outro fala Z, o carro vai aparecer na via negativa. É porque elas não conseguem um entendimento, elas não conseguem firmar objetivos comuns, elas não conseguem traçar ali metas, e elas não conseguem ter um diálogo positivo. Podem ser pessoas
que se deixam levar por impulsos, acabam falando besteira pro outro, sabe? Coisa que não tem nada a ver, porque elas podem se ressentir porque o outro pensa de uma maneira diferente da delas, e ali a confusão começa e começa a ficar difícil. Então, um conselho aqui, quando essa carta sai na via negativa, é procurar dialogar, procurar conversar. Eu sempre digo, olha aqui a figura do terapeuta, né? Às vezes é necessário uma terapia de casal. A imagem do Papa é a própria imagem de um terapeuta de casal. Buscar alinhar objetivos. Se essa carta sai como um conselho para como você deve lidar no seu relacionamento, também tem a ver com isso, você ter o controle dos seus impulsos, do que você faz, do que você fala, como você faz, ter o controle, sobretudo, do que você quer para você, ter as suas metas dentro do relacionamento, ter a sua ação, ter a sua independência, não ficar o tempo todo dependente do outro. São ações em conjunto, sim, mas você tem a sua vida, então é dar andamento àquilo também o que é necessário para você, tomar suas providências no sentido de orientar o seu trabalho, o seu progresso profissional, ou dentro da sua casa, como você conduz as coisas, é ter uma independência. Nada que choque o outro, nada que anule o outro, que passe por cima do outro, mas é sempre buscar uma conciliação, ter autonomia e traçar objetivos comuns dentro daquele casamento ou dentro daquela relação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma viagem? A gente vai adquirir um bem? Qual é a nossa meta dentro desse relacionamento? Se essa carta sai para uma pessoa que está ali começando um relacionamento, que ela está querendo saber se o relacionamento vai adiante, se transforma numa coisa mais séria, como ela deve agir, o carro está dizendo para ela ter o controle dela. O carro sempre fala muito de autocontrole, então tenha o domínio dos seus impulsos, não atropela as coisas, não se deixa tomar pela ansiedade, vai convivendo com a pessoa, vai vendo o que ela quer para a vida dela, o que ela quer com você, você também o que você quer para sua vida, o que você quer com a outra pessoa, vai seguindo adiante, se for o caso, vai seguindo, mas não se deixa tomar pela ansiedade. Se essa carta aparece como um conselho de como você deve fazer, você deve procurar a pessoa, não. O carro não está te aconselhando a ir na direção da pessoa. O carro está te orientando a você seguir na sua direção, na direção das coisas que você traçou para você. E deixa as coisas ali acontecerem naturalmente. Deixa também que a pessoa te procure, que fale com você e perceba se há objetivos comuns naquele relacionamento, se há a possibilidade de objetivos comuns naquela relação, de vocês realmente se unirem em prol de um significado maior, de uma vivência mais plena para aquela relação. Outro conselho que essa carta dá, se você estiver sozinho, se você estiver querendo encontrar alguém, essa carta ela está anunciando que é um ótimo momento para você fazer coisas novas, para você abrir espaço para conhecer novas pessoas, mas sempre tendo domínio de você, sempre olhando, observando, procurando conhecer aquela pessoa para não ter, a pessoa que aparece na sua vida, para não ter um choque lá na frente, porque muitas vezes a pessoa ela está dominada por uma certa carência, ela está naquela coisa de mas eu estou muito tempo sozinho, não encontro ninguém, aí apareceu uma pessoa ali, pronto, né? Já encurta o caminho, já começa ali uma paquera, uma relação, mas ela não se atenta a conhecer direito o outro, e é quando lá na frente dá problema, sabe? Porque muitas vezes, passada aquela euforia, aquele entusiasmo do novo que o louco tem, porque o louco representa esse entusiasmo do novo, né? Daquilo que chega de novo nas nossas vidas. E aí, passado o entusiasmo, a pessoa olha lá na frente
quando ela começa a conhecer melhor, ela começa a perceber também que há pontos de muita diferença e que uma conciliação é difícil. Se essa carta aparece numa pergunta em que você quer saber como é que o outro está em relação a você, ela também é uma carta positiva, porque o outro ele pode estar querendo seguir na sua direção, ele está querendo seguir junto com você, ele quer permanecer na sua companhia, junto de você. Isso não quer dizer que imediatamente a gente já pensa, mas essa pessoa ela quer ter um compromisso comigo, vamos começar um relacionamento. Ela está bem, ela gosta da sua companhia, ela sente uma afinidade e ela sente também que vocês podem seguir juntos. Mas eu volto a dizer, tudo é a situação que a pessoa está vivendo, as cartas que acompanham a tiragem, para a gente conseguir identificar realmente qual é a proposta daquele relacionamento, a intenção daquela pessoa em relação à outra. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchauzinho.